Olá, está começando mais uma edição do podcast Verbo Impactar. Eu sou a Gabriela Speziale e hoje nós vamos falar sobre dinheiro, mas vamos também falar sobre vergonha e coragem. Como as pessoas endividadas lidam com essa situação e quais são os caminhos para superar essas dificuldades e encontrar um novo percurso sem dívidas. Para conversar sobre o assunto, aqui na minha frente, Yuri Assis, ele que é educador financeiro, olha só que poder, educador financeiro e sócio fundador da startup Ex-Devedor. Seja muito bem-vindo, Yuri. Muito obrigado, Gabi. Eu estou muito honrado e feliz de estar aqui no Verbo Impactar. Bora impactar as pessoas com a educação financeira hoje. Vamos, e inclusive a gente vai falar sobre isso mais para frente, que você se reconhece, tem pouco tempo como uma startup de impacto social. Mas antes de entrar nessa questão aí do impacto, eu queria conhecer um pouquinho a sua história. Foram as dívidas que te trouxeram para esse caminho do negócio do ex-devedor. E eu queria que você contasse um pouquinho a sua história para gente. Tranquilo, então. Vamos lá. Eu sou um pretinho da favela que venceu na vida, né? Cresci com ter um sobrenome Silva, acabo, acho que carregando essa tradição de ser só ser filho de mãe, nascer na periferia. E na favela, a gente não tem uma educação financeira, a gente tem uma educação de sobrevivência. E é o que aconteceu comigo, eu acabei entrando pro quartel. E quando eu entrei pro quartel, eu tive muito acesso a crédito. E sabe, é como dar uma bazuca na mão de uma criança, né? Eu apertei os botões errados. E aí eu acabei acumulando dívidas e eu devi mais de R$ 200.000. Eu sempre arredondo para 200.000, mas foi muito mais do que isso. Só um cartão meu de crédito ficou com uma dívida de 40.000, porque naquela época o crédito rotativo era altíssimo, então ia para o infinito as dívidas. E aí, por conta disso tudo, eu demorei muitos anos tentando sair das dívidas, porque seguia aquele caminho tradicional, sabe? De você faz a dívida para poder pagar uma dívida e faz outra dívida, esse ciclo sem fim do endividamento, e tudo deu certo quando eu apliquei a educação financeira na minha vida, né. E o que te fez se endividar na época? Quantos anos você tinha? Que vida que você buscava que acabou sendo tão incompatível e te levando para esse buraco aí das dívidas? A minha primeira dívida foi para comprar uma geladeira para minha mãe, que a geladeira queimou bem na época do Natal, e aí eu fui para as Casas Bahia, querendo até dar um presente pra minha mãe, comprei uma geladeira, só que eu não fiz um planejamento financeiro, não tive noção nenhuma, e eu comprei uma geladeira que eu não podia pagar. E essa geladeira fez o meu nome ficar sujo. E aí eu acabei descobrindo no outro problema que a mãe teve, que foi a luz lá de casa foi cortada, que apesar da minha mãe morar na favela, tem que falar devagar, né, que eu tenho que acelerar que nem um doido. Ah, lá onde que a minha mãe mora, não tem gato, minha mãe não tem gato. E aí a luz foi cortada por falta de pagamentos, e aí eu fiz um empréstimo para poder pagar essa luz que estava atrasada também. Então, eu comecei a ter acesso a crédito por causa do quartel muito rápido. E aí eu sempre tava buscando, eu estava tentando resolver problemas. Porque não tinha reserva de emergência, não tinha um planejamento financeiro. Então, a maioria das minhas dívidas surgiram tentando apagar algum incêndio. E na época que você devia 200.000, você lembra quanto que você ganhava na época? Olha, quando eu aumentei minha dívida para R$ 200.000, foi quando eu passei para o último concurso e aí eu tive um salário mais ou menos de uns R$ 3.500. Eu já estava com um salário alto para um brasileiro. Então foi quando eu tive mais acesso a crédito e eu fiz mais tipo, aí que eu ferrei tudo. Porque eu tinha limite, tinha crédito, tinha nome limpo, tinha potencial financeiro, e aí eu usei e abusei de tudo que foi oferecido para mim. Eu fiz até empréstimo de crédito imobiliário, pra você ter noção, sem ter uma casa. E aí, na época, você pensava: ah, me endividei, mas eu vou resolver isso pegando mais dinheiro no banco ou usando mais meu cartão de crédito para girar. Exatamente. Eu sabe o que eu fazia? Era assim, eu fazia o empréstimo e aí diminuía meu poder aquisitivo, né, porque quando a gente faz empréstimo, diminui o poder aquisitivo. E aí, o que que eu fazia? Caía meu salário, ele já vinha o empréstimo consignado, eu tive 11 empréstimos sendo debitado ao mesmo tempo. Que Alguns loucura! consignados, loucura. Eu recebia dos 3.500, R$ 1.800, já morando em Brasília, tendo que pagar aluguel,
condomínio, água, comida, então, ou seja, não dava. Aí eu pegava, eu saía, caía meu salário já descontado, aí descontava o que tinha que descontar da conta, aí descontava o cheque especial pagava meu cartão, e meu cartão eu pagava as contas. Só que quando a gente paga as contas usando o cartão, a gente tem um acréscimo de juros, tem um acréscimo ali, uma taxa. E aí ficou insustentável ao longo do tempo. Aí eu fazia mais, até que eu já não tinha mais margem de fazer empréstimo, porque eu usei tudo que eu tinha que usar. Não tinha crédito, não tinha É, fôlego mais. E é. como é que é isso, assim? Porque talvez quem esteja nos assistindo passe por alguma situação parecida, mas quando você pensa numa pessoa que, por fim, recebe R$ 1.800 após os descontos e deve R$ 200.000, parece impossível conseguir sanar essa dívida. Tem caminho para isso? E se eu te falar que tudo mudou com R$ 50? Você Com acredita? 50? R$ 50. Tudo, a minha vida mudou. Foi um curso que você fez? Não. O que que aconteceu? Eu estava num momento, sabe aquela hora da tua vida que é aquele momento que a gente fala assim, eu falo que chega ao fundo do poço, não tem pra onde mais você ir. Tava faltando comida na minha casa, tava faltando, eu não tinha comida. Aí eu liguei pro meu marido, que na época era meu namorado, e pedi ajuda. E eu tive que quebrar meu orgulho por isso. E aí eu falei, cara, empresta um dinheiro aí, porque tá faltando comida aqui em casa. Aí ele pegou e me deu R$ 50. Aí eu pensei assim, caraca, se eu comprar comida com esses R$ 50, eu vou ficar com fome daqui a uns 2 dias. E aí vou ter que pedir de Eu vou novo. ter que pedir de novo, eu vou ter que fazer alguma coisa com esse dinheiro. Aí minha mãe trabalha com confeitaria, né, lá no Rio chama de boleira, confeiteira, né, e eu sei fazer trufa, né, eu sempre gostei de mexer com chocolate. Aí eu peguei, tinha uma lojinha de confeitaria perto, lá de onde eu morava, que era no Bandeirante, eu desci, aí eu comprei uma barra de chocolate da Garoto, uma caixinha de creme de leite, forminhas de brigadeiro e comprei cacau em pó. E aí eu derreti aquele chocolate, transformei em trufa e comecei a vender. Aí eu vendia na rua, vendia no trabalho, eu vendia em todos os lugares que eu podia vender. Eu estudava inglês, vendia no curso, e eu vendia no caminho. E aí eu comecei a gerar dinheiro, e aí foi até que foi legal. Porque quando eu comecei a fazer esse dinheiro acontecer, eu empreguei, sobrou um dinheirinho, eu usei R$ 35, aí sobrou os 15 ali, pra poder inteirar os 50, e aí eu usei metade da barra. Aí voltou 75 pra minha casa. Eu falei, caraca, peraí. 35 virou 75, só que eu usei outra parte que sobrou, virou 90. Então tinha 75 mais 90. Aí eu comprei mais material. Aí você acendeu aquela luzinha. Olha, é possível fazer dinheiro e. Exatamente. Só que aí, como eu te falei, quando eu cheguei no fundo do poço, eu falei, eu tô produzindo dinheiro, mas se eu agir do jeito que eu tô agindo, isso aqui não vai ter resultado nenhum. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu não fiz até agora. Aí foi quando eu comecei. Aí eu tava procurando alguma coisa de fazer o dinheiro crescer, de como sair. Eu procurava mágica. Só que eu me deparei com um livro do Gustavo Cerbasi. Nem era um livro, eram uns vídeos dele e alguns PDFs que tinha na internet. Só que ele falava umas coisas muito loucas. Tipo, venda um ativo. Eu falei, gente, vender um ativo, peraí. O que é isso? O que, que é ativo, Que né? é, tipo, Traduza. tipo, eu sendo gay, eu já levei para outro caminho, né. Não deu Então certo. não funcionou. E aí eu pensei: "Pô, espera aí, que eu vou fazer?". Aí eu comecei a tentar entender, pesquisando no Google na época, que não tinha IA, isso aí há uns 10, 15 anos, 10, 12 anos atrás. Aí eu comecei a pesquisar o que estava rolando ali, e aí nisso eu comecei a entender um pouquinho, e eu falei assim: "Isso aqui eu não consigo fazer, mas isso aqui eu consigo fazer". E aí eu fui buscando outras pessoas também, tinha o Fly, que foi um cara que dançou com a Xuxa. Mas para você a virada de chave foi qual? Aquele dia que você não tinha mais dinheiro para colocar comida em Foi. casa? Aí você falou: chega. Foi. Foi quando eu cheguei ali, eu falei: "Eu tenho que botar, eu tenho que garantir que eu vou ser um adulto responsável, e eu tenho que me sustentar". Você estava com quantos anos? Tinha uns 25, 26 anos, Já né. estava na hora, né? Não, passou da hora, né, na verdade, né, eu já estava morando aqui em Brasília, sozinho, tocando a minha vida, sem família, sem ninguém por perto, e aí eu estava namorando há poucos meses. Então, assim, eu não podia jogar minha vida na responsabilidade das costas de alguém. E meu marido, ele é 6 anos mais novo do que eu, então assim, era um recém-adulto ali também, né. Eu já era adulto há mais tempo, então eu tive que tomar vergonha na cara, que foi o que aconteceu. E aí eu percebi que, como eu sou filho, minha mãe não é professora, mas flerta com a educação, mas minhas tias são todas educadoras, professoras, eu sempre acreditei no caminho da educação. E eu percebi que eu deveria aprender alguma habilidade que até então não tinha.
E E foi aí que surge, então, a é, ideia de uma startup voltada para n quem tem endividamento ou não, não? não, porque assim, o ex-devedor ele surgiu de outra maneira, de maneira muito louca, por sinal, ele surgiu na Campus Party. Eu fui na Campus Party e me Que inscrevi é na um evento de tecnologia que acontece em várias cidades do Brasil e que movimenta a juventude, principalmente. exatamente. Eu já tinha ido o ano anterior e fiquei encantado. Aí eu vi que tinha maratona de negócios, aí eu vi como é que se me inscreveria para aquilo e me inscrevi pra maratona de negócios. Só que eu fui para levar um sistema que eu estava desenvolvendo de slide. E aí, na hora que eu cheguei para apresentar a ideia, até pro professor Genésio, que era o meu mentor, ele falou para mim assim: "Isso aqui não vai dar certo não, já tem um Canva". Já tem um Canva, aí tinha um outro também que não deu certo, que faz umas animações que me deixava até tonto. E aí falei assim: "Não vai dar certo não, troca essa ideia". Só que, o que que aconteceu? Quando eu estava no final da minha jornada do desendividamento, que foi ali em 2020, 21, eu comecei a fazer um podcast de voz, que era minha maneira de declarar para o mundo que eu não ia voltar a dever mais. Tipo assim, vou reafirmar, igual terapia, né? A gente precisa falar para entender, assimilar e transformar. Exatamente. Aí ele falou assim: "Eu já estava inscrito na maratona", ele falou: "Troca o produto". Falei: "O que que eu tenho?". Aí eu falei assim: "Pô, o que que eu tenho?". Aí eu mostrei pra ele o podcast, ele: "Vai nisso. Vai nisso aí, faz alguma coisa". Aí foi quando surgiu o ex-devedor. Ele nunca foi uma pretensão de eu ter mais nunca tipo, nunca tive uma intenção de ter uma startup na área de educação. Já pensei na área de tecnologia, mas que é só analista de sistema, né, meu que sempre foi o meu core. Mas na área da educação não, mas aí surgiu o ex-devedor e ele surgiu no melhor momento da minha vida, porque eu estava saindo da dívida e estava comprando a minha chácara, que eu comprei à vista. Então assim, a minha chácara é meu grande troféu de que a educação financeira salva a vida e realiza Que é sonhos. possível virar essa chave. Exatamente. E a minha chácara custou exatamente o valor da dívida que eu tinha. 200 mil reais. Exatamente. Parabéns. E aí o ex-devedor, ele surge com uma dor que você tinha, que você superou, então você tinha esse conhecimento para ensinar para as outras pessoas. E ele surge como um curso? Ele surgiu como um podcast de voz, meu que um diário ali eu contando o que que eu estava fazendo para terminar de pagar as dívidas. Né, mas aí quando eu percebi na Campus Party que eu fiquei em terceiro lugar, eu percebi que ali tinha um caminho. Eu entendi como fosse praticamente um mandato divino, sabe. Aham. Falei: "Cara, isso aqui é uma coisa que eu gosto que pode dar certo, vamos embora, vamos pra essa aventura nova". E era algo tudo muito novo pra mim. E aí nisso eu peguei, eu vi que tinha realmente mercado, eu aprendi a fazer pesquisas de negócio, modelo de negócio. E aí nisso eu vi que tinha um mercado, mas eu não quis ensinar educação financeira, assim, antes de me tornar educador financeiro. Porque assim, eu tinha o conhecimento da minha vivência, tá bom, mas os conhecimentos científicos? Aí você vai estudar. Aí eu fui estudar, aí eu fiz a minha formação de educador financeiro, eu fiz alguns cursos de consultor, planejador financeiro, e depois eu fiz a minha pós-graduação, master em finanças e com a docência em finanças. E você se encontrou, né? Porque você é super comunicador, tem esse dom, tem uma empatia de olhar e acolher e não julgar. É, não, na verdade eu me senti uma ferramenta de Deus. Eu senti que aquele era o meu lugar. Sabe como você falou, me encontrei realmente. Você já me viu em evento, eu fico muito à vontade falando disso. Eu sempre gostei da área financeira. Eu gostava na hora do Jornal Hoje, falava de economia, da Selic, de ações, da queda. Eu não entendia nada, mas eu gostava. Então, e eu brincava muito de banco imobiliário. Eu sempre gostei de dinheiro. É, e você é da área de TI, então você tem muita facilidade para números também. Total. Matemática é a minha matéria favorita até hoje. Eu gosto de estudar matemática até hoje, é um hobby. Então, assim, quando eu fui para a área de educação financeira, foi legal. Só que aí veio uma coisa: finanças não tem a ver com números, tem a ver com comportamento. Eu fui achando que eu ia falar de Selic, EBITDA, esses termos que tem loucos, só que eu comecei a reparar que era mais comportamental É. do que alguma coisa lógica. Aí foi quando eu acabei me especializando em finanças comportamentais também. E aí, falando em comportamento, eu queria tocar assim no assunto. Quando eu abri, eu falei dinheiro, vergonha e coragem. Como é que uma pessoa que hoje está endividada, e a gente tem números aí muito expressivos, 77 milhões de pessoas estão endividadas no Brasil, estão inadimplentes, o que equivale a quase 50% da população, 46%, quase metade da população Sim. brasileira. Como é que você que tem vários alunos, como é que a pessoa que está realmente endividada, ela se sente? Como é que ela lida
existe uma vergonha interna e um encolhimento dessa pessoa que muitas vezes, inclusive, afeta a autoestima dela. Total, não. A dívida ela afeta todos os campos relacionados à nossa vida. Ela afeta a nossa produtividade no trabalho. Uma pessoa endividada, ela produz 11% a menos que uma pessoa não endividada. Já começa por aí. E aí também a maior índice de separação do Brasil é por conta de dívidas. Acaba os Acaba casamentos. os casamentos. Então a dívida ela permeia tudo. A pessoa que está endividada, ela se sente totalmente com a autoestima extremamente baixa, se sente impotente, envergonhada. E além da perturbação das cobranças, né? A cobrança é cruel. Eu me lembro que eu recebia mais de 30 ligações por dia de cobrança. Ela não te deixa esquecer, né, o Não sistema não deixa. te deixa esquecer que você É. está devendo. E a pessoa acaba dormindo mal. E aí vem o nosso cérebro, né? Se a gente dorme mal, a gente não faz as cognições direito. Porque o cérebro não tem um processo de restauração e de descanso. Logo, as decisões são tomadas de maneira não assertiva. Porque com o cérebro cansado, eu até gosto de brincar, é que se fosse essa sala. Se eu tô endividado, eu olho pra cada parede, eu vejo, isso aqui é uma dívida, isso aqui é uma dívida, aqui é uma dívida. A gente vive esse mundo da dívida, a gente nunca acha solução, a gente nunca vai olhar a porta. Então a gente tá tão dentro desse mundo da dívida que a gente não consegue achar uma saída. Que às vezes a saída foi simples, a minha foi R$ 50, E aí né? fez você se mexer, arrumar uma outra atividade e abrir Exatamente. outros horizontes. Exatamente. Mas isso aconteceu porque eu consegui olhar a saída, mas a maioria das pessoas não conseguem. E aí que eu ia te perguntar, as pessoas não conseguem enxergar a saída e muitas vezes quando você deve e sente vergonha, você se fecha e não busca ajuda. Como é que você percebe esse movimento das pessoas? É engraçado que as mulheres pedem ajuda. Quem não pede ajuda são os homens. As mulheres são mais abertas a falar da Total. dor. É, tanto que se eu falar que 90% do meu público de alunos é feminino, né, ninguém duvida, porque são poucos alunos homens, e geralmente porque tem uma educação um pouco machista do homem ser o provedor, do homem ser autossuficiente, ser o Conan que vai com uma espada nas costas e matar um leão e levar pra casa. Então isso faz com que, tipo, o homem não gosta de pedir nem orientação quando tá perdido. Né, já Aham. começa por aí. Então, quando tá perdido na vida financeira, que é uma coisa que inferioriza mais a gente, sabe, isso afeta. Um dos piores fatores que leva a pessoa a triplicar o valor da dívida é justamente a que a gente chama, botar entre aspas, procrastinação financeira. Porque a pessoa demora a pedir ajuda. Porque se você tá no início da dívida, ela é fácil de ser resolvida. Uma negociação, eh, um replanejamento financeiro muda. Mas quando se estende esse processo, os juros começam a corroer, Aí aí vai virando aquela bola bola de de neve. neve. E aí vem o comportamental, porque as pessoas não querem enfrentar um problema. Elas não querem dizer que, poxa, eu tô devendo e o dinheiro, é até engraçado que num bar a gente fala da nossa vida sexual muito fácil. Brinca da nossa intimidade, mas ninguém fala da intimidade financeira. Ela é muito mais reservada do que a vida sexual. E muitas vezes as pessoas ainda tentam aparentar o que elas não têm. Exatamente. Ainda tem essa questão das Do pessoas serem status, né? do status. É muito mais importante você ter uma brincadeira que a gente vê, tipo, você ser rico não é uma escolha, mas você aparecer rico, né, ser assemelhado a um rico é uma escolha. E a maioria das pessoas preferem parecer rico do que ser rico de verdade. E são infinitas riquezas, né. Tem riquezas financeiras, riquezas familiares, riquezas tem outros campos, até brinco que a riqueza financeira é a última que a gente alcança. Porque para poder a gente chegar nesse patamar, a gente tem que equilibrar toda a nossa vida. E aí, para sair da dívida, a gente tem que equilibrar nossas emoções. A gente tem que equilibrar, a gente tem que entender a raiz dessa dívida. E aí, quando não equilibra essas emoções, no caso dos homens que não pedem ajuda, como você disse, isso pode escalonar para quê? A gente vive hoje uma epidemia de doenças mentais, Exatamente. ansiedade, depressão. Você tem relatos de pessoas que, por conta do endividamento, realmente sentiram a cobrança na saúde mental? Total, a maioria das pessoas que chegam para mim já chegam com um quadro de ansiedade já. Tanto que eu tive que fazer parceria com psicólogas para poder direcionar caso não tivesse comportamento. Tanto que às vezes eles perguntam, tá com a psicóloga em dia? Não, tem. Se não tiver, eu arranjo uma. Porque a ansiedade, o que acontece? As pessoas já não dormem direito porque acabam passando a noite em claro pensando em dívida. Já vira um ciclo vicioso, não consegue descansar. O cérebro não está descansado, aí vem as cobranças, isso cria um estado de alerta para o cérebro da gente, né? Então, por conta disso, ansiedade e depressão é uma das maiores consequências da questão da dívida.
né? As pessoas endividadas sempre relatam que estão com sentido ansiedade, que estão sentindo deprimida, por conta disso tudo. Aí que entra também um apoiador, que é a atividade física, Uhum. né? A atividade física, ela ajuda muito a gente sair da caixinha e também aliviar um pouco desse estresse que possa me ajudar, porque eu até brincava, eu estava endividado, eu saía correndo que nem um doido pelo, pelo Bandeirante. Quem é de Brasília, né, vai saber o Rio, o Bandeirante tem uma pista, eu corria, indo e ficava cansado, chegava em casa, deitava e dormia. Aí não queria pensar em boleto, porque eu estava tão esgotado que eu dormia. E no dia seguinte você tinha energia para buscar soluções para trabalhar. Eu acredito que foi um dos fatores que me fez achar a solução, foi justamente ter atividade física, praticar atividade física, porque eu me esgotava, literalmente, para poder eu conseguir dormir, porque se eu não fizesse atividade, eu passava a noite em claro pensando em dívida. Agora, a gente olhando para os números, né, você trouxe um levantamento que mostra que no começo de 2025 houve um aumento em 13% do Isso. endividamento da população brasileira. E aí eu queria entender o que que puxa isso, porque até lembrei de uma música aqui que está na minha cabeça que diz que o pobre quer ser rico, mas o rico não quer ser pobre. Então a gente vive numa cultura muito de aparência e que às vezes tem essa questão de ter, de mostrar que tem, né? Redes sociais, tá todo mundo lindo, sorridente, com Sim. status, com as melhores roupas, a melhor maquiagem. Então, assim, nesse contexto, a que você atribui o endividamento? De fato, é um aumento de consumo não pensado ou tem outros fatores? Acredita que dessa vez não tem a ver com o consumo que cresceu, não. Na verdade, o poder aquisitivo do brasileiro que diminuiu, né? Se a gente olhar aí que a taxa Selic está subindo cada vez mais, então por conta disso, as pessoas elas estão tendo poder aquisitivo baixo. Tipo, R$ 100 agora tá equivalendo a uns 70, né? Então eu gosto de brincar, é só olhar o preço do Kinder Ovo, que quando eu era criança era R$ 1, hoje em dia tá uns R$ 16. Ano passado era 14. Então o que aconteceu? O poder aquisitivo do brasileiro diminuiu, só que tem uma coisa, né? Quando a gente aprende a gostar de algo, tipo, o gosto não retroage. Então, assim, eu. É difícil você abrir mão das coisas que você conquista. Exatamente. Entendeu? Porque quando a gente abre mão de alguma coisa que a gente conquistou, ou de algum status, ou de algum luxo, é muito difícil a gente abrir. Ter que. Mesmo que seja Cortar. temporário, exatamente. Mesmo que seja temporário, mesmo que seja estratégico, é muito difícil. O maior problema das pessoas é. Até o pessoal fala pra mim assim: Poxa, Yuri, eu vou ter que voltar a viver como pobre. Não, você vai viver com as suas possibilidades, é diferente. Dentro da tua realidade, né? Porque as pessoas não querem manter aquele padrão de vida, sendo que o dinheiro dela já não tem mais condições de bancar. Aí vem essa parte do consumo, mas ela tenta manter um consumo, ela não aumentou o consumo. É que o poder do dinheiro brasileiro diminuiu, o poder aquisitivo. Eu até que estudo a psicologia junguiana e fala muito da expansão da vida, que até metade da vida da gente, mais ou menos, a gente vai num caminho de expansão, de conquistas. Sim, Depois você chega ao meio e você está num momento mais de relaxar e de curtir. E nesse momento de expansão, principalmente, a gente vai se condicionando muitas vezes como se os ganhos eles fossem conquistas definitivas. Acho que isso torna muito difícil cortar. Porque você atinge um patamar em que você tem um padrão de vida. Ah, eu gosto do Kinder Ovo. Ah, o Kinder Ovo é mais caro que um outro chocolate. Ah, mas eu acostumei com esse gosto. Uma vez por semana eu como. E aí, quando você corta, é como se você estivesse dando um retrocesso. Então, se você está subindo na expansão das suas conquistas, é como se você estivesse perdendo. exatamente. Então, isso é muito difícil, mas é necessário. É E às necessário. vezes também até fazer um trabalho criativo de se permitir descobrir outras coisas que às vezes são até mais saborosas ou diferentes nesse processo de se abrir para o novo, né? Exatamente. Eu até gosto de brincar que a felicidade mora na simplicidade. Porque quando a gente é criança e não tem dinheiro, a gente é feliz com pouca coisa. Então, às vezes tem que se literalmente se conectar com essa parte nossa infantil, nossa criança interior, né? De olhar ali, poxa, eu, por exemplo, quando eu estava endividado, eu gosto muito de desenhar. Então eu voltei a desenhar. Voltei a fazer coisas que eu fazia, eu voltei a correr, fui jogar capoeira. Eu falei coisas que eu gostava de fazer quando criança, que me fizeram a olhar para as coisas, e, tipo, hoje, mesmo com já bem financeiramente, eu sou um cara muito simples, porque eu percebi que o que eu gosto não custa muito.
E aí, às vezes, o trabalho que a gente faz no devedor é conectar essas pontes mesmo. De você olhar assim, poxa, realmente você precisa, a gente não julga, né? A gente não julga, porque imagina, um moleque que veio da favela, tem um iPhone da última geração, pra ele é um troféu, é um atestado de falar, cara, tu é bom no que você faz. Você conquistou esse iPhone. Olha aí, você pode muito mais, porque foi assim que funcionou comigo. A gente compra alguma coisa muito cara que a gente julga impossível, né? O primeiro eu comprei meu carro caro, depois comprei o celular caro, agora eu comprei uma casa. Eu posso muito mais, isso fortalece a minha parte da minha psique, o meu senso de merecimento. Mas quando a gente está endividado, a gente tem que retroagir, como vai ter essa dificuldade, porque diminuiu o padrão, né? Aham. Mas eu falo pro pessoal que é como se fosse um estilingue, a gente tá indo pra trás um pouquinho só, pra depois E com força organizar e ir total. pra frente. Porque é o que geralmente acontece, porque quando a gente equilibra a saúde financeira, você pode voltar até melhor a fazer as coisas. E aí uma dúvida é, quando a pessoa que sai de uma dívida, ou qualquer pessoa, e está com as finanças equilibradas, organizadas, como achar esse equilíbrio entre se permitir, porque eu mereço, porque é importante para mim, e eu quero, e eu vou ter, eu vou conquistar, eu vou comprar, ou tem muita gente que se fecha e fala, não, isso eu não posso. E aí, muitas vezes, as pessoas até deixam de viver. Não, eu não vou viajar porque eu vou gastar dinheiro. Não, eu não vou comer em tal restaurante porque vou gastar dinheiro. Não, isso é muito caro. E aí, assim, muitas vezes a gente vê os extremos. Ou a pessoa está esbanjando tudo, ou ela não está fazendo nada. É. Enquanto tem um caminho do meio ali que ela pode percorrer. Como encontrar esse caminho do meio? Então, é o que a gente ensina no devedor. Nessa jornada que a gente acompanha, a gente tenta entender a vida da pessoa, os objetivos dela, e faz com que ela ache esse caminho do meio justamente. Porque quando sai da dívida, é o momento mais perigoso. Porque 82% das pessoas que saem da dívida voltam a dever no primeiro ano. Sim, 82% é muita é coisa. muito. E voltam a dever pior. Por quê? Como antes. E foi o que aconteceu comigo e com a maioria dos endividados. Poxa, se eu tinha uma dívida de 5 mil e eu consegui pagar, eu posso fazer uma dívida de 10 mil. Eu vou dar meu jeito. Então, o pensamento da pessoa que sai da dívida sem educação financeira, que volta, são esses 82% que volta a dever, deve ainda mais, porque ela se sente potente pagando alguma dívida. É como se fosse uma adição, um vício? É. É porque, sabe a cultura? Eu não sei, eu escutei assim lá no Rio. Pobre não consegue nada se não fizer parcelado. Você não consegue nada se você não fizer uma dívida. Casa tem que ser financiada, carro tem que ser financiado. Até brinco que é o pacote classe média, né? As pessoas financiam a festa do casamento, aí financiam um carro, financiam uma casa e no final casa cheio de dívida, né? Ou então nem casa. Então, assim, tem muitos fatores. Então, assim, a pessoa a gente acostumou com essa sociedade não só do consumo, mas também se reafirmou muitas vezes que tudo tem que ser parcelado. Até porque a gente vem de uma cultura mais antiga, para quem não lembra ou não vivenciou isso, que era do tal do cheque predatado. E Exatamente. aí não tinha juros, você pendurava ali o cheque em tantas parcelas e o Brasil acabou se desenvolvendo economicamente muito por conta desses parcelamentos, né? As Sim. famílias sempre contaram com isso, e isso ficou. É. Só que hoje é uma realidade muito diferente, porque os parcelamentos têm juros e muitas vezes as pessoas sem educação vão pegando vários parcelamentos ao mesmo tempo, como você Exatamente. disse. O boom do endividamento do Brasil, ele surgiu ali mais ou menos em 2005, quando teve esse acesso ao crédito, né, onde facilitou o acesso ao crédito ao brasileiro. Então, quando a gente pega ali 2016 para frente, é quando se endivida ainda mais. Porque o Brasil entrou no retrocesso ali financeiro e as pessoas quiseram manter o padrão de vida, e aí, por conta disso, tudo foi fazendo empréstimo para poder manter a dívida. A maioria das dívidas que o brasileiro tem atualmente é com cartão de crédito. Você falou do cheque especial, do cheque, hoje em dia o cheque é o cartão. Aham, Por hoje em dia não tem mais cheque, é, né? ainda existe, né, mas ninguém É o usa. Pix programado hoje. Exatamente, é o Pix programado. E aí a maioria das pessoas deve um cartão. E sabe o que que acontece? A pessoa deve o cartão, para pagar um cartão faz o empréstimo. E aí aquela pessoa que tá querendo fazer: "Ah, vou fazer um empréstimo pra pagar meu cartão". Só que ela já diminuiu o poder aquisitivo dela, porque ela vai ter que pagar aquela parcela daquele empréstimo, mas vai estourar o limite do cartão no mês seguinte. Ela não vai considerar que tem que diminuir do cartão aquela parcela daquele empréstimo. Ah, se eu fiz um empréstimo de R$ 400 aqui para pagar meu cartão de 4.000, passando em 10 vezes, 11 vezes, ficou R$ 400 parcela, aquele cartão eu vou ter que diminuir o limite de R$ 400 para garantir que eu vou ter condições. E aí não tem esse trabalho de reeducação, aí estoura
Aí já viu, poxa, eu vou fazer outro empréstimo, pago o cartão. E hoje é muito fácil você ter cartão, assim, você tem muitas operadoras, muitas financeiras que oferecem de Sim, formas diferentes, com limites diferentes. total. E muitas vezes, assim, eu também fico pensando que hoje, antes, né, um tempo atrás, você tocava o dinheiro, então você sabia se tinha mais dinheiro ou menos dinheiro na sua bolsa, na sua carteira. Hoje Sim. o dinheiro é virtual, então ele é uma ideia de quanto você tem no banco. Então é muito mais fácil, porque não é tangível, você simplesmente passar esse cartão. E você vai passando, e as pessoas vão passando. É, e aí perde a noção. É até engraçado que a gente faz uma atividade de saca o dinheiro, deixa na carteira e usa esse dinheiro durante a semana. Sempre chega na sexta-feira, que é o dia que eu peço pra poder verificar, tem dinheiro na carteira ainda. Porque esse senso da escassez, do dinheiro indo embora, é gritante, né. "Ah, eu tô vendo meu dinheiro ir embora, eu vou segurar aqui um pouquinho". Agora o cartão não, né, o cartão vai passando e Quem nunca, né, passou o cartão e falou: "Nossa, eu gastei isso tudo? Nossa, achei que tinha sido menos". aconteceu isso comigo várias, várias vezes, né. Quando eu chego assim: "Eita, espera aí, calma, já é primeiro, acabei de receber, já não tenho mais dinheiro", que às vezes um dia só ia, porque eu era tão desenfreado nessa parte, e eu tipo, aí eu pensei: "O problema é só meu não". Hoje como professor, eu vejo a maioria das pessoas tendo esse comportamento. Mas por que que não, na sua opinião, a gente ainda não conseguiu avançar na questão da educação financeira para crianças? Porque a gente não tem uma base hoje formada que aprendeu na escola. A Sim, gente muitas vezes vai se deparar com isso na juventude. A gente tem, né, gerações mais novas chegando aí sem preparo. E aí, com esse dinheiro virtual, inclusive. Então, assim, o dinheiro é virtual, você não tem nada tangível para você controlar e você não teve uma base de como cuidar do seu dinheiro. Isso é muito perigoso. né, total, porque a gente acaba virando adulto disfuncional, né, a gente é muito focado, assim, estuda pra poder você ter uma profissão, aí você faz ensino médio, faz faculdade, mas ninguém prepara esse adulto pra poder lidar com o dinheiro que ele tá produzindo. Isso aconteceu comigo, aconteceu contigo, aconteceu com todo mundo que tá aqui próximo, né, a gente aprende a lidar com o dinheiro de maneira empírica, até brinco que todo mundo tem educação financeira, mas a nossa educação financeira veio como? Olhando nossos pais. Eu olhava a minha mãe, então reproduzia o comportamento dela. Hoje em dia, tem uma lei que é para se implementar a educação financeira na escola. Só que as pessoas estão levando para as crianças cálculo de juros compostos. E educação financeira não é sobre números, é sobre comportamento. Poxa, peraí, você quer comprar por quê? Você tem condições? Faz uma análise. As pessoas querem, joga para o ensino médio, que eu falo isso porque eu vi o livro de educação financeira, o material de educação financeira da minha sobrinha, mas é uma coisa que é disfuncional, tipo, Também não é tangível. não é tangível. Então, assim, ninguém fala de que educação financeira, dinheiro e emoção tá intrinsecamente ligado. A gente gasta de acordo com a nossa emoção. A gente tem que já gastar muito quando está triste, porque a gente tem que descontar A essa tristeza. tristeza, ou quando está muito alegre, porque a gente quer comemorar. Acontece algo bom, a gente quer comemorar e acaba virando rico, porque a gente quer também extravasar essa felicidade. É um símbolo de poder quando você está bem e uma compensação quando você está triste. Literalmente. E aí, não se prepara. A escola, ela trabalha, tipo, a gente aprendeu Bhaskara na escola. A gente não usa Bhaskara pra nada. Eu acho que tem que ter uma base, tem que realmente, a base da educação brasileira tem que mudar para poder formar educadores financeiros, formar crianças, adultos funcionais, né? Com educação Com educação financeira. financeira, e não só educação financeira, noção de empreendedorismo, porque por mais que aquela criança não queira ser empresária, mas ela pode empreender dentro da empresa de alguém. Ela pode crescer a carreira dela. Oratória, as pessoas não sabem falar em público, eles têm vergonha, é o maior medo. E não só isso também, noção também da pessoa entender o motivo da vida dela, assim, entender como indivíduo na sociedade. E o que que você acha que acaba contribuindo para que essa criança, muitas vezes na vida adulta, realmente não busque esse caminho da educação financeira? Porque hoje a gente também vê muitos jovens Sim, que já saem do ensino médio entendendo um pouco de investimento, que gostam, que já estão planejando o futuro, que querem ter um negócio. Tem alguns, né? tem uns Mas tem raros. muitos que
simplesmente vão no flow e não olham para isso. Aquilo que você falou, não querem olhar, né? Porque é mais fácil só seguir. Porque a educação financeira hoje em dia tá no YouTube, tá no TikTok, tá em todas as redes sociais, né, é uma questão de Tá no pesquisa. Tá ex-devedor? no ex-devedor, que é muito fácil de achar, por sinal, né. Tá, a educação financeira, ela não fala que ela é tão democrática, porque as pessoas ainda não estão na área democrática, mas tem muita gente boa falando de educação financeira. Eu acredito que é o exemplo dos pais. Porque, assim, as pessoas cobram muito também que a escola ensine as coisas. Porém, como é que esses pais estão dando exemplo para os filhos? Porque muita gente não fala de dinheiro em casa. Até porque tem muitos pais hoje que compensam a falta de presença com o consumo. Dando Exatamente, presentes, indo para o shopping, comprar, dar tudo que a criança ou o adolescente quer. exatamente. E, tipo, quantos pais sentam na mesa de jantar e falam: olha, tá acontecendo isso, vou investir nisso, olha, faz isso, sabe? Ontem eu tava brincando que eu tava voltando da capoeira com um amigo meu, a filha dele tava atrás e ela vendeu umas pulseirinhas. Eu falei: coloca um tesouro futuro. Aí ele: que é isso? Eu falei assim: essa questão dessa falta de conhecimento, os pais acabam não ensinando também porque não tem conhecimento. Então, assim, se eu quero ter um filho que seja funcional, que não tenha problemas financeiros, eu tenho que educar esse filho para isso. E eu tenho que falar sobre isso na casa. Eu tenho que falar que eu tô endividado e porque eu tô endividado. E não é problema nenhum. Até brinco assim, pô, você tá endividado porque você tentou. Ninguém se endivida porque quer, Uhum. E né? tá tudo E bem. tá tudo É bem. possível mudar esse caminho. É uma consequência quando a gente enfrenta, quando a gente entende, a gente aceita. Até Que é o brinco. mais difícil É, sempre, né? tipo, eu aceito que eu estou endividado, logo eu posso mudar. Tem até a filosofia budista, né, que fala que você só aceita aquilo que você só muda aquilo que você aceita. Primeiro você precisa reconhecer que você tem um problema, para depois Exatamente, você buscar soluções. E aí exatamente. o ex-devedor, ele ensina que tipo, quais são as matérias, vamos dizer, quais são as aulas, as mentorias, que tipo de conteúdo que você traz? Você falou em mudança de comportamento, Sim, mas quais são os pilares aí dessas os aulas? nossos pilares são organização financeira, planejamento financeiro, que são duas coisas distintas, investimento e educação financeira contínua. A gente trabalha com esses 4 pilares. E aí, a organização financeira é para poder justamente entender o cenário atual, saber, e a gente faz ali sempre. Planejamento financeiro é olhar para as possibilidades que a pessoa tem, né, o poder aquisitivo dela, Devo 200 é, mil, ganho 3 e mil, vou como que eu vou fazer para para sair poder fazer daqui? isso. Investimento, que é extremamente necessário, porque o cartão de crédito ele é um monstrinho da dívida brasileira, Monstrão agora, né? mas agora tá menos, porque como tem uma nova lei que foi implementada, eu acho que ano passado, os juros do rotativo já não é mais infinito, que chega a 400%, agora chega a só 100, né. A só 100 ainda é muito, mas já chega a menos, né. Então o cartão de crédito acaba sendo uma reserva de emergência. E existem vários outros caminhos pra gente montar uma reserva. "Ah, não tenho dinheiro para investir", mas tem cashback. Tem outros caminhos financeiros que muita gente não. Ah, olhar para esses programas que você pode acumular pontos ali no supermercado, no posto de Isso. gasolina, na farmácia. Juntar para fazer investimento, né, investir 10, R$ 5, então a gente fala de investimento. Educação financeira contínua, porque a nossa ideia é que nossos alunos não voltem para os devedor. Eles quer formar case de sucesso, a gente forma case de sucesso. Então, a nossa startup, ao contrário de muita gente que fala que tem que ter uma esteira, não, terminou o processo, você segue a tua vida. Você ganha alta. Você vai, segue a tua vida. Eu não quero olhar pra tua cara, você deu certo. Na terapia a gente fala, ganha alta, É, agora vai só. nós devemos falar que ganha o pé na bunda mesmo. Ah, Vai, segue tua vida. Porque as pessoas já têm conhecimento. Nem todo mundo vai sair de todas as dívidas, mas vai saber o que fazer já. Pra poder não permanecer. ganha uma maturidade. Exatamente. E aí a gente fala da educação financeira contínua, que é revisitar conteúdos, procurar ler livros, né. Um dos grandes fatores de endividamento brasileiro, eu estava pesquisando para estar aqui hoje, eu estava procurando algo mais profundo. Sabia que é o analfabetismo funcional? O Acredito. analfabetismo funcional, as pessoas não leem e não sabem interpretar quando lê. E aí, por conta disso, acaba fazendo contratos horrorosos. E tem até umas pegadinhas, né? No supermercado, às vezes você olha e tá lá R$ 20, grande. E aí você vai olhar com calma e tá escrito embaixo que é 10 de 20. É, Mas às vezes a pessoa pega, passa e só vai. só vai. E nem interpretou, não olhou, não analisou, só viu. Às vezes não pega na hora o extrato para falar, nossa, deu isso tudo. Enfim, Exatamente. São vários fatores que levam ao endividamento. Então, o ex-dividente trabalha com isso, de tornar nossos alunos altamente eficazes para lidar com a vida deles.
E aí a questão das emoções, como que você lida com as emoções? Porque quando você fala em mudança de comportamento, com esses eixos, esses pilares, você também tem que, de certa forma, entrar na mente da pessoa e fazer Isso. com que ela abra mão de algumas coisas até ela conseguir se organizar. Depende do cenário de cada um, né. A gente sempre erra por depende, porque tem gente que não precisa abrir mão de nada, tem gente que tem que abrir mão de muita coisa, tem gente que abre mão de pouca coisa. Essa parte das emoções, a gente vai falando entre esses conteúdos, entre os pilares. Porque como são alguns 3 encontros no mês no mínimo, então a gente acaba falando de emoção nesses caminhos todinho, porque eu pergunto como é que você tá, e quando a gente não consegue lidar com essa parte comportamental, que a Nayara, minha sócia, é neurocientista, então ela acaba indo para esse caminho. A gente tem ajuda de psicólogo, quando a gente percebe que é um quadro que a pessoa não dá. A gente faz até um mapa das emoções de comprar, aí vê o valor da dívida, né, daquela compra e qual a emoção que movimentou. E é muito legal quando faz esse exercício, porque as pessoas quando olham, aí comprei porque eu estava entediado. Falei, logo quando você está entediado, você não vai pro mercado. E aí é nisso que a gente vai fazer, a gente vai mapeando quais são as emoções que motivam aquela pessoa a comprar, qual é a emoção que fez ela fechar aquele acordo que não foi tão favorável, qual é a emoção que está movimentando a vida financeira dela, para poder a gente colocar e falar assim: olha, se você está irritado, o melhor lugar para você não é no shopping, talvez seja numa academia. Uhum, vai correr, vai Vai andar, vai puxar correr, ferro. e aí traz essa autoconsciência de Na verdade, pelo que eu estou entendendo, é uma trilha de autoconhecimento relacionada a dinheiro. literalmente, é isso que a gente busca, que é Eu queria mudar só um pouquinho para perguntar que me ocorreu agora, que tem sim, muita gente que fala que a questão do dinheiro é muito mental, né? sim. Muita gente se endivida porque acha que merece mais ou porque não merece nada. Então, assim, é isso que você falou, né? Tá deprimido, tá angustiado, tá entediado, e aí as emoções correlacionam. E tem pessoas também que falam que às vezes a vida não deu certo financeiramente porque a pessoa não tem uma mente treinada para entender que ela merece uma vida mais plena e próspera financeiramente. Eu queria saber o que você acha disso. Nossa, essa aí pra mim é até muito presente, né, porque eu não tenho problema de falar, minha família, 99% da minha família é assim, ainda tá na favela. E pessoas inteligentíssimas, que eu até hoje não entendo porque hoje eu entendo, porque tem uma carga cultural do eu não mereço ou está bom estar aqui. Tem até um conto que eu gosto de brincar, que é da mosquinha, que a mosquinha voou, parou num lugar, lá tem comida, tá quentinho, tá bom. E aí, só que ela não percebeu que ela estava literalmente, desculpa a palavra, ela estava na merda. Ela tinha tudo que ela precisava ali, só que um dia bateu o sol, secou, ela não conseguiu sair mais, porque ela ficou presa na merda. E aquela mosquinha, ela podia ter saído antes, mas ela não quis. O que acontece? Tem essa parte comportamental da gente que eu até brinco que é a zona de conforto, mas gente, pobre não tem zona de conforto não, tem zona de confronto, tá? Associa aí. É você tá confortável do jeito que tá, porque por mais que a vida esteja ruim, você sabe o que vai acontecer, já tem um Você roteiro. acha que você tem um controle? Você só acha, né? Porque a gente não tem Literalmente, controle de de nada. nada, mas você sabe o roteiro, porque a vida vai funcionando no mesmo ciclo. E aí, eu não vou sair daqui pra um lugar que é desconhecido. E às vezes a pessoa até tem a oportunidade, mas ela se auto-sabota para não precisar sair. Maioria. Eu vi isso tantas vezes acontecer, não só na minha família, mas na casa do vizinho, na casa de um amigo, de um primo, de algum colega na favela. As pessoas não. Aí eu falo assim: ah, mas a educação não é questão de educação, porque eu tive a mesma educação do pessoal que tá lá. Né, é uma questão mesmo de você se posicionar em relação à tua vida. As pessoas não conseguem sair do caminho de onde está, porque a vida deles não tem um porquê forte. O ser humano é movido por um porquê. Propósito. A palavra propósito, eu acho que é o propósito a gente vai mudando, né. Aham, claro, a É, gente muda ao longo é. do tempo. Mas, por exemplo, o que me movimentou é porque eu odiava ser pobre. Eu odiava passar fome, eu odiava viver aquela realidade. E eu falo até eu mudo o tom de voz, fico um pouco mais raivoso, porque eu sou movido pela raiva. Por mais que eu procure É um ser. sentimento que move muito a gente mesmo, Raiva é meu a raiva. fogo. Mas aquilo dali, aquela raiva, daquele cenário, daquela miséria, me fez sair dali. Era o meu porquê, né. E quando eu tive dívida, eu tive raiva de estar endividado também, então Porque isso também te levava de volta é, para aquele caminho. mas muita gente não consegue mudar a realidade, uma porque não quer enfrentar ela, como a gente falou até da filosofia budista, né, você só consegue mudar aquela realidade que você reconhece. Então muita gente fica naquele mundo do faz de conta,
mesmo, né, comportamental. Muita gente é criada também para poder só ser servida e não para servir. Então espera que as coisas chegam prontas. Tem vários perfis comportamentais. E muitos também se travam pelo medo. Aqui, por mais que seja ruim, é um mundo que eu conheço, Aham. né? É muito difícil, por exemplo, da gente que vem de uma comunidade, uma favela, ir para um lugar chique, porque não sabe se comportar. Que às vezes não se sente pertencente. Exatamente. Só que a maioria das pessoas não se sentem pertencente à própria vida delas. É, são muitas questões emocionais. Eu me lembro de duas histórias muito curiosas, assim, em relação a essa ideia de que você pode ou se sentir pertencente ou não se sentir merecedor e não se sentir, e com isso trabalhar uma conexão. Eu não sei explicar, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela comprou no Natal, o marido trabalhava numa empresa grande e ia comprar presentes para os funcionários dele. E aí, na época, ele foi passando o cartão de crédito dele para comprar. E ela falou: Não, já que você vai comprar, tem essa mesma loja num outro shopping, falou para o marido, num outro shopping que quando você passa o cartão, não sei qual era a bandeira, você ganha dobrado. E o seu cartão é dessa bandeira. Vamos lá, porque lá vai sortear uma BMW e eu tenho certeza que eu vou ganhar. E aí eles foram, compraram da família, dos funcionários, tudo lá. E ela começou a dizer para todo mundo que ela ia ganhar a BMW. E aí ela começou. Ah, eu vou ganhar a BMW, já estou me vendo andando na BMW. Ligou pro pai e falou: Pai, eu tirei a foto da BMW, que eu vou andar na BMW. E aí, enfim, ela foi contando para todo mundo. Ela me disse que ia ganhar a BMW. Ela mora em São Paulo, eu morava aqui, e a gente foi passar o Natal juntos em Belo Horizonte. E no dia do Natal, que é na véspera do Natal, que ela viajou para Belo Horizonte, ela ligou para o shopping para dizer para a moça: Moça, eu vou ganhar a BMW, mas vai sair o resultado amanhã, 10 da manhã. Eu vou estar voando. Vocês não vão conseguir falar comigo. Como é que eu vou ficar sabendo? Eu vou perder a BMW? A menina falou: Ah, tá, olha, relaxa aí, porque milhares de pessoas colocaram o nome, né, no cupom e tal. E aí, chega em Belo Horizonte, eu tô com meu irmão e ele fala, vamos olhar, né, porque ela só fala nessa BMW. E aí, quando olha lá no site do shopping, quem que ganha a BMW, ela ganha essa BMW. E aí, assim, dessa história que eu vi, eu já vi um menino que morava em Belo Horizonte, quando eu morava em Belo Horizonte, e ele falava todo dia: Tô jogando na época eu falava loteria, né? Mas estou jogando na Mega Sena, porque eu vou ganhar na loteria, eu vou ganhar na loteria. E ele comprava um único bilhete com números variados e ele ganhou na loteria. Então, assim, eu acho que é muito isso, né? Às vezes a gente coloca, eu acredito, né? Eu vou trabalhar por isso que eu quero e eu vou Exatamente. prosperar. E aí você vai. Ou, às vezes, ah, não, eu vou fazer, mas não vai dar certo, eu não mereço internamente e tal, e aí você não vai. É, Então, assim, tenha fé, porque eu é. acho que quando você tem fé, você sai da dívida, mas tudo requer trabalho, né? Não, com certeza. Essa questão até muita gente associa à lei da atração. Eu, como gosto de estudar essa parte do comportamento e da psique, eu falo que não é lei da atração. Quando a gente quer alguma coisa, a gente se coloca naquele caminho. A gente quer muito forte, né? E a gente faz o que é necessário. Por exemplo, ela queria ganhar a BMW, ela sabia o que tinha que ser feito para ganhar a BMW. Ela usou todas as cartas que ela podia. Ela Exatamente. dobrou os pontos. Ela É, esse menino queria ganhar loteria. Muita gente quer ficar rico e nem joga na loteria. Só quer ficar rico, mas se você quer, vai lá e faz. arregaça as mangas e vai Faz o atrás. que é necessário ser feito, né. Quero sair das dívidas, faz o que tem que ser feito para sair das dívidas, né. Eu até brinco que dívidas não são resolvidas com dinheiro, porque todo mundo tem algum dinheiro na mão. A minha vida mudou com R$ 50, tem gente que muda com 20, tem gente que muda com 100. E aí, pegando esse gancho da mudança de vida, a gente falou que 46% da população brasileira está endividado. No Distrito Federal, esse patamar é muito maior, 60%. É. A que você atribui isso? Aqui no Distrito Federal já é um cenário muito louco, porque aqui a maioria das pessoas que estão devendo, no Brasil geralmente são pessoas com até 3 salários mínimos, né. Aqui são pessoas que recebem mais de R$ 8.000, porque como aqui tem muitos funcionários públicos e é o maior poder aquisitivo, né, o poder econômico tá aqui em Brasília, as pessoas tendem a se endividar com índices maiores. E aí, esse gráfico que é mais ou menos 62% da população de Brasília está endividada, é porque aqui o lugar que recebe menos, que é a Ceilândia, recebe a média 4 mil e poucos reais.
Então, como tem muito poder aquisitivo, é aquela velha história, tem mais acesso ao crédito. O cartão passa mais O cartão fácil. passa fácil, o empréstimo tá ali liberado. Empréstimo hoje em dia a gente faz no aplicativo, com apertar um E botão. ainda tem isso. É, então assim, a pessoa abriu o aplicativo, botou o dedinho, passou a senha, apertou o botão, fez o empréstimo em 3 cliques. Então, por conta desse cenário de Brasília ter esse poder econômico mais forte, aqui acaba as pessoas endividando mais. Só que aí tem um outro cenário. Aqui as pessoas saem da dívida muito mais rápido. Porque tem condição. Exatamente. E aqui em Brasília as pessoas também buscam mais educação. É uma cidade que culturalmente as pessoas buscam mais educação, diferente de Rio de Janeiro, Belo Horizonte. São Paulo as pessoas buscam também bastante educação, mas aqui em Brasília as pessoas têm essa questão de buscar a educação e buscar um caminho que pode solucionar mais fácil. E aí, falando sobre caminho, você tem ex-devedor, que é essa plataforma aí de educação financeira, com as mentorias, com as aulas, mas você também está lançando, está trabalhando para lançar o Tutu. É, meu filho Tutu, novo. que vai juntar aí sua habilidade da tecnologia com seu conhecimento na educação financeira. Eu queria que você falasse um pouco para a gente desse projeto novo. O Tutu, ele é meu amorzinho, atual, assim, é meu xodó. O Por nome é quê? lindo, É, né? Fofinho, Tutu. né? É, Ah, eu é falo o meu olhinho brilhando, ó, Tutu. Tutuzinho. O Tutu, ele justamente ele vem buscando esse caminho de para quem não tem tempo ou quem não quer ter educação financeira, então ele vai ajudar nesse controle das finanças, porque ele tem a ideia de mandar informativos, ó, você tem R$ 20 para gastar hoje, tem R$ 30, para poder, então a pessoa sabe, já diminui essa ignorância de passar o débito, sabendo quanto pode gastar, vai ajudar a planejar as finanças, vai dar dicas financeiras, está trabalhando muito também para que quando a pessoa ficar no vermelho, consequentemente, ele acionar algum consultor do time do ex-devedor para dar suporte humano. Então, ele é um assistente, literalmente, ali, que vai estar facilitando a vida da pessoa e diminuindo essa barreira que tem entre as pessoas e a educação financeira. Que Está ótimo. trabalhando para ele ser um assistente financeiro que vai mudar a vida do brasileiro, ó. Espera o Tutu, tá Agora chegando. vamos falar desse nome, porque Tutu, eu sou mineira, tem Sim. o tutu de feijão, que a gente ama lá em Minas, mas também eu me lembro que há muitos anos a gente falava: cadê o Tutu? Chegou o Tutu? Então, de onde vem esse nome? Então, o Tutu vem do dinheiro, né, mas a história do Tutu é muito legal, porque tá ligado às 2 coisas, né. Lá, nossos antecedentes, né, escravos, para poder esconder o dinheiro da alforria, que eles juntavam com os sonhos de um dia ser livre, eles escondiam o dinheiro em tudo que era lugar. E aí escondia o dinheiro também, às vezes, dentro dos bolinhos de feijão, que era só amassar o feijão, né, e botar com a farinha e guardava lá, para poder alguém não roubar. E aí, por isso que também o dinheiro é também associado ao nome Tutu. Que tu- Né, tem a ver com a nossa cultura, né, preta do Brasil, que é linda, triste, mas é linda. Parabéns por resgatar aí esse nome, né, trazendo aí as raízes da nossa história. E a Sim. gente está caminhando para o fim. Eu queria falar um pouco, porque da ideia do nome do verbo impactar, que surge com esse preceito da conjugação do verbo mesmo. Eu impacto, tu impactas, ela impacta, nós impactamos, porque quando a gente impacta junto, isso é muito mais forte, mais potente, a gente chega muito mais longe, né, e exponencia esse impacto. E aí eu queria que você falasse um pouco o que que é impacto para você e você acaba de se identificar como uma startup de impacto. É, me identifiquei por causa de você, né. Que bom. Você me mostrou que eu era startup de impacto, que não só impacto financeiro, mas social, né. O impacto para mim, é quando a gente usa todas essas habilidades em prol de mudar alguma realidade que a gente não concorda, né. Eu quero mudar a realidade do Brasil, essa realidade financeira. E eu sei que eu não posso deixar essa história só em cima do governo. Mas também tem uma realidade financeira, que é a realidade da minha mãe, de mães solos, né, mulheres pretas, periféricas, que criam os filhos sozinhos e que não têm acesso a emprego. Quando eu estava no teu evento na sexta-feira, e você estavam falando lá sobre impactar, eu resgatei um projeto antigo meu, que era justamente de capacitar mulheres que têm filhos, que não têm condição de deixar esse filho com as pessoas, mas que precisam trabalhar para sustentar esse filho. Aí agora, a partir de março do ano que vem, a gente vai começar a formação de consultores financeiros com selo ex-devedor de forma gratuita, para poder capacitar essas mulheres, para poder elas começarem a trabalhar
e gerar renda através da educação financeira. Parabéns. E É, muitas mulheres precisam, inclusive mulheres que às vezes passam por relacionamentos abusivos e que dependem financeiramente dos companheiros, maridos, companheiras, esposas e não conseguem se libertar por conta disso. Então, a educação financeira também faz toda a diferença. a educação financeira salva vidas. Já tive alunas que passaram por esses cenários de violência doméstica e elas conseguiram, através da educação financeira, romper esse ciclo de violência física, moral, né? Porque elas começaram a trabalhar, começaram a cuidar bem do dinheiro e conseguiram se livrar desse entojo, desses homens escrotos, né? Que fazem mal, que infelizmente acontece diariamente, que a gente tenta combater de tudo que é jeito, né? Por isso que eu até falo que a educação financeira salva vidas, porque impede de muitas mulheres que sofrem violência a morrerem, né? Porque transforma a realidade Transforma a realidade delas. delas. E também salva vidas porque resgatam sonhos. Aquele sonho que tá lá engavetado, que a gente acha que não tem condição de realizar por causa de dinheiro, a gente pode pegar aquele sonho, planejar aquele sonho e fazer ele acontecer. Porque a educação financeira tem essa questão do planejamento. E quando a gente planeja, a gente sabe que alguma hora vai dar certo, né? E essa alguma hora vai ter dia e data marcada. Parabéns. Educação financeira é liberdade, é autonomia, é poder sonhar, né? Colocar em prática seus sonhos. Obrigada, Yuri. Foi maravilhoso conversar com você. Sucesso, parabéns. E o Verbo Impactar está aqui. As ordens, a casa sempre aberta aqui na Pródico Maru. Vamos juntos. Bora, eu fiquei muito feliz de estar aqui, passou tão rápido. É tão legal conversar contigo, Gabi. Oba! Foi ótimo conversar Né, com é você muito também. fluido, é tudo muito fácil. Mas eu realmente tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz de falar sobre esse tema que eu amo tanto. E eu tô muito feliz que seja com você. Que bom, vamos juntos. Vamos Vambora, impactar vamos juntos. impactar juntos.